Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Cleiton Mo e hoje eu vou trazer um conto do povo Kaxinawa ou Kaxinawa. Em alguns lugares eu vejo escrito Kaxinawa, outros Kaxinawa. O nome do conto é A Origem da Lua, ou Como Nasce a Lua. Vamos de A Origem da Lua, tá? Vamos começar. Bem, primeiramente, deixa eu falar um pouquinho desse povo, que eu tô mais empolgado na realidade para falar do povo do que do conto. Esse povo é o povo que habita o Acre e, pelo que eu vi, chega até o sul do Amazonas, tá? Mas eles são também boa parte ali do Peru. Inclusive, vendo a forma com que eles se decoram, dá pra ver realmente que é um povo que acho que mistura um pouco da tradição que a gente associa ao Peru, por causa algo dali dos Incas ou algo do tipo, e ao mesmo tempo aos povos brasileiros. Eu consigo ver isso. Pode ser doidice da minha cabeça, mas eu costumo associar isso. A curiosidade que eu trouxe desse povo é que tem várias, na verdade, tem várias coisas que quando eu fui ler sobre esse povo, eu fiquei extremamente, assim, interessado. Primeiro, o ayahuasca, que se conhece, que o povo usa aí, uns às vezes vai meio que na doidice, mas é uma bebida ritualística, né? Esse povo, ele usa a ayahuasca, eles usam bastante, na realidade, ali de 2 a 3 vezes por mês. 3? Vocês acreditam? 3? Vocês acreditam? Pelo que eu vi, tá? É um dos povos que já usava isso há muito tempo, né? Só que pra coisas ritualísticas, mas os rituais pra eles são do dia a dia. E isso é por causa do xamanismo deles. Bem, eu vou deixar pra explicar essa parte do xamanismo deles no final, tá? Do vídeo. Eu vou falar primeiro o conto e depois eu vou pro final do vídeo. Eu falei só essa questão daqui do ayahuasca, só pra dar uma introduçãozinha aqui. Bem, no conto fala que eram dois amigos que tinham saído pra caçar. E eles foram caçar e eles voltaram no final do dia. Um deles era casado e o outro era solteiro. O casado nunca tinha apresentado sua esposa ao amigo, né? E decidiu nesse dia fazer isso. Aí ele chama esse amigo solteiro pra ir pra casa dele e diz: olha, eu vou te apresentar a minha esposa, vamos lá. Só que quando ele chega lá, ele fica: não, mas eu não tô apresentável, eu não tô muito bem não, a gente tá, sabe? A gente voltou da casa, tô suada, ela nunca me viu, apresentar a primeira vez é um negócio estranho. Aí o casado faz: não, peraí. Aí ele vai lá dentro, pega algumas coisas pra ele se preparar, né? Pra ele se arrumar, pra aparecer pra esposa do amigo. E aí eles pegam, tipo, assim, no conto fala que aí ele se prepara. A gente pode imaginar como enxuga o suor, pega alguma tinta pra pintar o rosto, algum cocal, alguma coisa assim e tal, pra poder se decorar, pra poder estar mais apresentável. E aí eles entram. Quando eles entram, o casado fala: olha, aqui é meu amigo, apresenta ele e diz: olha, traga tudo o que tiver pra comer assim, sirva a gente um banquete, que eu quero ele sair daqui bem alimentado. E aí ela faz isso e esse amigo come bastante, come muito. E aí quando chega um certo momento, ele faz: ó, já tá ficando tarde, eu tenho que ir pra casa, eu vou embora. Aí o anfitrião pega e diz: não vá sozinho, eu vou com você. E aí ele vai junto, eu vou com você e tal. Aí ele pega um facão pra sair junto com ele. Aí o amigo solteiro pergunta: tu vai levar o facão pra quê? Vai levar o facão pra quê? Aí ele pega e diz assim: não, é só por precaução. Beleza, eles saem juntos. O conto fala que eles vão pra casa do outro. Só que acontece, se eles morassem na mesma aldeia, né, eles estariam ali muito perto, não tinham pra quê. Mas no conto, a partir desse momento, eles passam pela mata. Então é como se fossem aldeias irmãs, vamos dizer assim. E aí quando ele tá passando na mata, o casado usa o facão no amigo. Você tá doido, garoto? E literalmente. Aí a cabeça cai e o corpo fica em pé. Aí o que tava com o facão, pra não falar outra palavra, o que tava com o facão fica indignado com aquilo e vai e podia falar, né? E ataca como é que eu falo isso sem ser cancelado, meu gente? Ataca o que tava em pé. E até que ele caia e que, né, seja lá. Só que nisso, a cabeça fica lá observando e, tipo, fica assim piscando pra ele, tipo, em choque. O que foi que aconteceu? Do nada, não diz nada. Aí ele pega o facão, espeta aqui e coloca assim no chão. Como pra cabeça ficar assim, espetada no facão e no chão. Sabe? Tipo um bastão. Tenebroso, né? E depois volta pra casa. Aí outro tava passando por lá e vê alguma coisa estranha.
Aí ele vai chegar lá pra ver, quando chega lá, vê aquela cabeça. Ele primeiro fica assustado, mas depois ele chega e reconhece a pessoa. E vê que fazia parte da aldeia dele. Aí ele corre, fala pro povo dele que tinha acontecido isso, né? Eles ficam bem intrigados e aí o pajé vai com ele, já os curiosos também vão pra lá. E vão fazer, tipo, um ritual fúnebre, vamos dizer assim. Aí pega essa cabeça e coloca num cesto. É samburá o nome, né? Acho que é isso. Aí coloca lá e vai levar de volta pra vila. Só que quando ele coloca de volta, a cabeça cai, passa direto e sai rolando. E todo mundo corre assustado com a cabeça, né? Imagina a cena. Não quero mais não. Aí pega a cabeça de volta e coloca em outro cesto. Só que aí dessa vez, quando não coloca essa outra vez, o cesto ele não rasga apenas. A cabeça ela começa a reagir e ela começa a rasgar o cesto com os dentes. Ela cai. E aos poucos a cabeça ela vai tipo retomando uma vida. Porque a dali, quando ela rasga, que ela cai, ela começa a tentar morder os outros. E todo mundo vai correndo de um lado pro outro, tentando pegar a cabeça de volta pra poder levar. E fica nessa agonia de leva, não leva, leva, não leva, leva, não leva. Até que alguém diz assim, deixa aí, o pajé faz, deixa pra lá. Ela não vai querer não. Aí ela corre na frente de todo mundo, né? Porque tipo, o povo ia deixar ela pra lá, porque ela tava cismando, que queriam pegar ela de volta e colocar em outro cesto pra levar. Quando decidem abandoná-la, ela já não fica mais cismando em morder apenas quem tentar pegar ela. Ela vai ativamente tentar morder. Jesus Nazareno. Ela corre pra tentar morder o povo sai correndo, tem gente que sobe numa árvore, aí ela vai até debaixo da árvore, e até então ela não falava. Aqui ela começa a falar e começa a ameaçá-los de derrubá-la de cima, batendo ela mesma na árvore até que eles caiam. Aí só que a cabeça meio que diz que tá com fome agora, pedem pra jogar frutos pra ela. O povo começa a jogar fruta pra ela, só que ela vai comer e sai por aqui, né? E ela diz, nossa, aqui tá verde, joga uma madura e tal. Um deles faz, joga pra longe que a gente corre daqui. Aí joga pra longe, pra cabeça ir lá, pra pegar, entendeu? Pra pegar, pra depois voltar. Aí quando ele joga a fruta, a cabeça vai lá, quicando, comer o fruto, eles descem da árvore e vão correndo pra casa. E aí quando chegam, todo mundo se intoca. Eles ficam lá assustados, esperando pra ver se a cabeça vai voltar. A cabeça volta, chega lá no meio e pede pro povo sair. E o povo diz que não vai sair e tudo mais. Ela fica ameaçando. Ah, tem um detalhe que eu esqueci de falar, que fala no conto. Em um desses momentos que tentam pegar a cabeça, alguns deles tentam pegar o resto do corpo da pessoa, quando estava viva, né? Pra levar pro ritual também, pra enterrar. Só que mesmo assim a cabeça não se acalma, né? E aí é quando eles decidem largar a cabeça e aí chega nessa confusãozinha. Acabei de falar desse detalhe. Enquanto uns estavam entretidos tentando pegar a cabeça, outros não, vão pegar aqui o corpo dele e vamos enterrar, vamos fazer alguma coisa aqui pra ver se ela se acalma. Mas não resolveu o B.O. E aí voltando pra essa parte, quando chega aqui nesse momento, ela ameaça eles dizendo que vai ficar os observando o tempo inteiro e talvez amaldiçoá-los de longe. Aí eles ficam meio sem entender o que é e ela fala que vai subir aos céus para dali observá-los, fazendo com que ela vire um astro e seus olhos virem outros astros. Tava de noite, lembrando, né? Só que não tinha lua e não tinha estrelas, era só um pretume, só escuro. E aí, do nada, chega um urubu gigante, pega ela pelo cabelo e arrasta pro céu. Eu gosto de imaginar, não que ele colocou ela tipo empoleirando, que ele tipo girou assim, tipo um negócio meio anime mesmo. Aqui ó, pegou ela assim, jogou lá pra cima pro céu. Aí ela foi, puf, bateu lá, cresceu e virou a lua. Enquanto os olhos dela saíram brilhando e foram cintilando e virando as estrelas pra observar de lá. E a partir dali, eles ficaram observando um pouco. Todo mundo ficou meio assim, perplexo, mas no final teve um motivo que pra eles foi bom porque deu luz na noite. Então, essa é a origem da lua, mas também das estrelas. E você fica, que conto doido é esse, pô? Eu consigo ver um pouco, não necessariamente de lógica nesse conto, eu consigo ver um pouco sobre a criatividade nesse conto e talvez esse uso da ayahuasca e a parte xamânica que eu falei que eu vou falar agora tenha alguma coisa a ver com essa interpretação. Por quê? Porque esse povo, eles se denominavam Huicuni, que é nossa gente. E eles têm várias classificações, eles tratam todo mundo que faça parte desse grupo como irmandade. Aí por isso que eles falam nossa gente. Só que essa irmandade vai além dos seres humanos, também vai para os Yushins.
Yushins são forças espirituais, seja ela com forma de alma ou não, que habita em todo ser vivo. E todo ser vivo inclui plantas e animais. Então, tipo, teve vida, pelo que se fala, pelo que eu tava lendo, eles falam que até a água tem. Então, talvez até os micro-organismos são inclusos aí nessa situação, de ter esse Yushin, né? E acontece, os xamãs, eles entram em contato com esses Yushins. Só que todo povo experiencia isso de alguma forma. Por isso que eles usam ayahuasca o tempo inteiro, não, né? Várias vezes, por 2 a 3 vezes por mês. E os xamãs são um caso muito específico nesse povo. Vamos lá. Os xamãs, eles são chamados de mucaia, porque são aqueles que portam muca. Muca, na língua deles, significa amargo. E é amargo porque quando você recebe muca, você sente o gosto de algumas coisas como amargo e acaba não consumindo mais. Como, por exemplo, a carne do animal, tá? Dizem, nesse povo, a crença desse povo fala que os mucaias originais, eles já nasciam assim. Ou seja, os xamãs, eles já nasciam assim. Hoje, eles recebem isso. E eles recebem de quem? De um Yushin. Tem até um trecho da onde eu li que fala sobre uma forma de você conseguir muca, que é esse poder xamânico. Aí quando você adquire esse poder xamânico, você tem que passar por um treinamento com algum xamã já experiente, né, algum mucaia experiente, para que você possa entender os desígnios daquilo, né, e seus poderes aquilo. Eles acreditam que um mucaia, ele pode adoecer alguém ou pode curar alguém. Ele pode atirar com o muca dele, né? Ou seja, com o poder do muca dele em alguém. Ele pode levar alguma pessoa a óbito dessa forma, sem precisar tocar, usando só energia espiritual. E ele também faz acordos com Yushins, não acordos, amizade com Yushins. Então, quando ele precisa curar alguém, ele invoca os Yushins, que são amigos dele, para poder eles virem lá, para poder ajudá-los espiritualmente, expurgando aquela doença ou aquele problema ali. Eles fazem viagens espirituais com ou sem a ajuda da ayahuasca. E como é normal do povo, o xamã ele tem que ter um poder além. Ou seja, ele tem que conseguir fazer essa viagem espiritual sem necessariamente usar o ayahuasca. Então, ele tem um nível ali a mais. É algo bem espiritual. E talvez esse conto, ele mostre realmente essa situação de que, tipo, o povo todo vê coisas que não são comuns. E isso faz com que eles entendam ou vejam a natureza como outra forma. Eu acho que se você pega essa interpretação para jogar nesse conto, fica mais fácil de entender um pouco dessa loucura que foi contada nessa história, né? E eles têm outro tipo também, que não é um xamã, que é o herborista, né? É o herborista, que é o Daoya. Mucaia, isso mesmo, Daoya, que é aquele que usa as ervas para curar. Esse não adquire muca. Esse, ele pede para ser ensinado. Pelo que eu tava lendo, ele pega alguém que seja um Daoya e esse Daoya vai ensiná-lo a usar os remédios naturais. Que remédio é Dao, nesse caso? É que Dao Bata é remédio doce e Dao Muca é remédio amargo. Se ele não usar o remédio amargo, ele continua sendo um herborista. Então ele pode ter uma vida dele normal. Oxente. Ele continua sendo herborista, só que ele precisa de umas características específicas para conseguir agir dessa maneira. Enquanto do outro, ele tem que fazer uns jejuns de algumas coisas e ele para de comer carne. Mas não fala que ele para de comer carne de animais porque faz parte do ritual. É simplesmente porque ele para de conseguir, porque ele começa a se comunicar com os animais. Então ele passa a ter mais coragem de abatê-lo, né? E eles sentem gosto amargo se eles forem comer, um amargo muito grande, por isso que chama muca, porque é amargo na língua deles, e que ele não vai conseguir mais comer. Fala que um traço de saber se você tem tendência ou não a ser xamã é você não conseguir caçar, é você sair pra caçar e não voltar. Enfim, dava pra falar mais algumas coisas, mas o vídeo tá ficando longo, eu tô com medo de ficar enrolado nisso. Eu espero que tenham gostado, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E se não sabe o que escrever, escrevam ayahuasca é pedir demais. Vamos de xamã então. E é isso, valeu.